Pronto? Liberado, chefe. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Parabéns pelos 44, né? 44 anos de organização e igreja. Lembro bem de tudo, da época, o início do trabalho. Irmão Joaquim se convertendo lá na... Cadê o seu Joaquim? Ali, lá na primeira de São Vicente. A gente era jovem, na pregação do ex-padre Aníbal, é isso? Isso. E vindo para cá, e estando todo esse tempo aqui com a igreja. Lembro assim dos tempos de... Eu lá na Vila Margarida também, trabalho novo, e chegava do culto, a gente se ligava, né? E ficava batendo papo. Hoje aqui na vila aconteceu isso, foi assim. E o Marcos para cá. E lá no Joca foi assim, lá no tempo da meia água, né? Tudo isso. Mas o tempo corre rápido, né? Voa e passa e as coisas acontecem. Mas o amor de Deus é o mesmo, permanece, e a igreja está aqui de casa nova. Foi o tempo da meia água. Foi o tempo da capela, por muito tempo foi o tempo da capela. Agora é o tempo aqui da alvenaria. Eu quero ver logo subir. Espero estar vivo para vir na festa da inauguração. Não esqueça de me convidar, viu, reverendo Marcos? E aqui estamos para celebrar com vocês esse aniversário. O bolo está pronto? Senão eu ia embora, né? Está ali comigo Dona Marli, a patroa. Ela veio ver se eu me comporto. Quero dizer que eu não levanto no louvor para me poupar um pouco, né? Porque eu vou estar um tempo em pé. E vocês sabem, né? A juventude demais atrapalha, né? Então eu fico sentado para me poupar para o tempo que eu tenho que ficar aqui em pé. Não é malcriação não, tá? Mas a Marli veio, eu acho que ela ouviu dizer que eu não me comporto bem quando saio por aí. Ela veio conferir se eu vou falar tudo direitinho, né? Depois a coisa, lá em casa a gente tem que conversar. E está comigo também o Walter, é um rapaz lá da igreja. Ele é nosso Uber, veio nos ajudando assim, trazendo, e tem andado comigo às vezes por aí, né, quando eu preciso ir em algum lugar. Então ele tem um ministério de cuidador de idosos, né, porque leva para lá e para cá. É um dos, né, tem outros também. E o Walter é solteiro. Se houver alguma disponível, né, alguma irmã que também esteja como ele, esperando no Senhor, quem sabe, né? Fiz o Walter ficar vermelho, mas tá bom. Tá bom? Qualquer coisa vocês conversam com a gente. Eu recomendo. É um bom rapaz. E o pastor Marcos tinha sugerido que eu falasse sobre... eu não sei como é que vocês chamam aqui. Os propósitos da igreja. Sugeriu e eu fiz tudo direitinho. Está aqui, para não dizer que eu estou mentindo. Está aqui, pode conferir. Mas o meu coração não está em paz para falar sobre isso. E falarei de outra coisa. Não sei se serei demitido, se ele vai cortar o meu bolo, coisas assim. Mas falaremos sobre outro assunto, mas palavra de Deus, tá bom? E que Deus abençoe essa igreja, que ela continue avançando, servindo ao Senhor, dedicadamente, cumprindo o seu papel aqui na terra,
de falar do amor de Deus aos que necessitam, resgatando vidas, famílias para o Senhor. Continue nesse afã, nesse propósito de servir ao Senhor, que é isso que o Senhor espera. E então, dito isso, vamos ao nosso texto na NVI. São 2 versículos que eu vou ler. Na NVI diz assim: portanto, assim, não falei o texto, né? Colossenses 2, 6 e 7. Colossenses 2, 6 e 7. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Querido Deus, Pai Celestial, te pedimos que o Senhor nos abençoe nessa hora, na reflexão da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos dirija, nos conduza e coloque a semente da Tua Palavra nos nossos corações, e que Ele germine, enraize, e assim venha a produzir frutos de vida. Abençoa esta igreja, abençoa os líderes que aqui congregam, que aqui servem, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, Senhor, que a Tua graça seja abundante na vida de cada um, e que essa igreja honre o bendito nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor amado, em nome de quem oramos, Pai. Amém. A cidade de Colossos era a menor na chamada região da Ásia Menor, região que hoje corresponderia à Turquia e parte da Armênia. E era uma cidade que estava em decadência. Provavelmente a igreja de Colossos era uma igreja pequena e pobre. Provavelmente, já falei, era pequena e pobre, tá bom. O trabalho da implantação da igreja em Colossos havia começado muito bem, sendo resultado da evangelização, dos esforços missionários de Epáfras, a quem Paulo chamou de amado conservo e fiel ministro de Cristo. Porém, se a igreja de Colossos começou muito bem, logo ideias erradas foram introduzidas no ensino da igreja e começou a desvirtuar a igreja de Colossos. Talvez a intenção de introduzir novidades no seio da igreja tenha sido das melhores, trazer melhores, porque a gente sempre deseja melhorar o trabalho. Pode ver, o pastor Marcos anda por aí com a sua equipe, pesquisando. O que vocês estão fazendo aí que está dando certo? Me conta como é que é. Não é assim que a gente faz? Eu faço, né? E certamente aqui o pessoal faz também. O que está dando certo? Eu quero aprender com vocês, quero ver o que está acontecendo, e assim às vezes traz coisas novas com a intenção de melhorar ainda mais o trabalho da igreja. E provavelmente lá em Colossos foi assim. Só que as novidades introduzidas na igreja não trouxeram melhoras, pelo contrário, trouxeram prejuízos. Não é ruim aplicarmos novidades ou novas ideias na igreja, não é ruim, querendo melhorar o trabalho de Deus. Creio que todos nós deveríamos sempre estar abertos para aprender com outros, com o que os outros estão fazendo, com o que os outros estão produzindo, e assim a gente também crescer e melhorar. O erro é quando a coisa ou quando a novidade nos afasta do plano e da vontade de Deus. Assim, aí sim é problema, e porque isso vai trazer prejuízo à obra do Senhor. E isso é o que estava ocorrendo na igreja de Colossos.
novidades introduzidas prejudicando o trabalho do Senhor naquela cidade. No caso, o que estava acontecendo é que alguns irmãos estavam questionando a divindade do Senhor Jesus Cristo. Jesus, Deus? Não pode ser. Ali ensina assim, ali ensina diferente. E começaram a absorver essa ideia e começaram também a reproduzir na igreja essas ideias errôneas. E ligado a esse ensino, começaram também a proibir o uso de certos alimentos. Não, esse não é bom, esse não serve. Agora a gente tem que seguir o calendário tal, porque de festas, de celebrações e tal. E assim, eles pensavam que, agindo dessa forma, eles estariam alcançando poderes espirituais místicos, reservados, como eles estavam crendo, a gente de esfera espiritual superior. Totalmente errados, né? E, em suma, eles estavam trazendo um novo e falso evangelho para aquela igreja. Estavam ensinando algo que a palavra de Deus, que os apóstolos não ensinaram. O grande privilégio dos colossenses é que eles tinham no apóstolo Paulo um amigo capacitado para avaliar o que estava ocorrendo na igreja e avaliando também seus efeitos e corrigir assim esse ensino falso, errôneo, que estava sendo disseminado no seio da igreja. O capítulo 2 de Colossenses todo, nós não vamos ler todo, né? Só lemos 2 versículos. Então esse capítulo 2 de Colossenses contém a resposta de Paulo a esses falsos mestres de Colossos e instrui a igreja, aqueles irmãos humildes, de como eles deveriam proceder diante desses ensinamentos, para que eles realmente pudessem melhorar. Você quer crescer e amadurecer espiritualmente? Eu acredito que o desejo de todo crente de verdade, sincero, e sim, eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero evoluir, eu quero chegar à maturidade. Sim, eu quero. Certamente, os ensinos norteadores do apóstolo Paulo são muito pertinentes hoje, como foram para aquela igreja. Portanto, vamos aproveitar algumas dicas que Paulo deu aos colossenses para realmente melhorar, para realmente crescermos. Primeiro, olha o que ele diz para os colossenses: como recebestes a Jesus Cristo? Como é que você recebeu Jesus como na sua vida? Como é que foi? Você lembra da sua experiência com Deus? Aquele momento, eu não sei onde foi, né? Joaquim foi lá na primeira de São Vicente, pregação do pastor Aníbal Pereira dos Reis, né? Dona Marli foi lá em Porto Alegre, lá nos confins da terra. Cadê a Marta? Lá nos confins da terra, a terra da Marta, que ela entregou a vida a Jesus aos 11 anos. Eu conheci a Jesus aos 13 anos, na Igreja Batista Bíblica, lá na Vila São Jorge, hoje é Central de São Vicente. Cada um tem a sua história, e certamente cada um lembra desse momento tão especial do apelo. Quantos aqui entregaram a vida a Jesus aqui por intermédio do trabalho desta igreja local? Quantos? Levante a mão aí. Olha, bastante gente, graças a Deus. É isso, né? Que momento importante. Então, como é que você recebeu a Jesus? Aqui, eu vou fazer um parênteses. Eu vou falar, acho que ao longo da mensagem, 3 palavras em grego. Mas antes que você diga assim, como ele é erudito, não é verdade, não é isso. Pense o seguinte: eu fui um aluno ruim em grego, pior ainda em hebraico, não sei nada, tá?
Então não é eu não estou querendo dizer que eu sou erudito, não. É só porque você, entendendo isso que eu vou falar a respeito dessas palavras, vai compreender melhor o sentido que Paulo estava dando, e assim vai aproveitar melhor para a sua vida. Legal? Está combinado isso? Tá. Então, o original desse texto que a gente foi traduzido como receber Jesus, né, assim como recebesse Jesus. O original diz assim, o receber significa, deixa eu mudar aqui, acertar. Receber, no original, é a palavra lambano, tá, em grego. Receber é lambano, tá? Guardou? Tá. Então, o termo lambano tem mais a ver com receber como tradição. Você recebe algo como algo assim, é um receber normal, recebeu como tradição. Mas o texto original aqui, que foi traduzido com receber, não registra lambano, registra paralambano. É uma palavra só, paralambano. Lambano, receber de maneira normal, paralambano, que significa receber com uma reflexão profunda, com confiança desmedida, então você receber, como recebesse a Cristo, paralambano, como paralambano a Cristo, com uma reflexão profunda, confiança total. É esse o sentido, tá? Então não é só, quer receber Jesus? Quem quiser vem aqui, sabe? Mas é refletir no que você está fazendo e entregar assim completamente, confiadamente a sua vida nas mãos do Senhor, abrir o coração e deixar a luz do céu entrar, que espantar todas as trevas, sabe? Com profundidade, com reflexão, não uma coisa assim corriqueira qualquer, mas para valer, de verdade. Essa a ideia. Então, confiar inteiramente que Cristo nasceu de uma virgem, que Jesus Cristo é a encarnação de Deus. Pensa assim, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é Emanuel. O Verbo que estava com Deus agora está em nós. Deus Emanuel, Deus conosco, Deus, e mais ainda, não só conosco, mas Deus em nós. Assim que nós recebemos Jesus Cristo de verdade, é assim que a coisa é. Então esse Senhor ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e virá outra vez. Sabe, crer em Jesus é crer nisso tudo, nessa obra toda. Conforme 1 Coríntios 15, o Evangelho é o meio pelo qual nós recebemos Jesus Cristo. Então, doutrina, ensino, discipulado, boas novas, tudo isso na nossa vida é a inauguração de um novo reino para nós. Cristo vem para nós através do Evangelho, dessas boas novas. Então, são boas notícias para o povo que estava em trevas. Sabe, não é uma mera, receber Jesus não é uma mera cerimônia, não é um mero misticismo, é algo muito sério, muito significativo. Receber a Jesus Cristo é mudança, é transformação. Então, como receberam a Cristo? Olha o que Paulo diz: continuem a viver nele. E o que isso quer dizer? Que eles deveriam viver a vida na qual foram enxertados. Tinham de viver Cristo. Filipenses 2,9 registra: pelo qual Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Jesus é o Senhor. Temos que viver essa verdade. Ele é o nosso Senhor, não apenas o nosso Salvador,
É muito mais do que isso. A palavra de Deus registra muito mais Jesus como Senhor do que como Salvador. E hoje a gente tem uma ênfase maior em Cristo Salvador do que no Cristo Senhor. O grande problema é que muitos não entendem que receber a Jesus, biblicamente falando, conforme a vontade de Deus, é recebê-lo não apenas como Salvador, verdade, é Salvador, mas também como o Senhor. Talvez por isso é que muitos recebem Jesus, mas não mudam de vida. Recebem Jesus e querem continuar vivendo da mesma forma que viviam antes de conhecer a Jesus. Não. Como disse, eu comecei a frequentar a igreja aos 13 anos, em 1963. E a ênfase que se dava naquele tempo era de que Jesus era o Salvador. Verdade, não estou contestando isso, mas no ano 70, na década de 70, houve um movimento muito forte para mostrar que Jesus não era apenas Salvador, mas Ele era também Senhor, principalmente o Senhor. Dionísio Piper, um missionário canadense, ligado à ABU, Aliança Bíblica Universitária do Brasil, foi o expoente no Brasil desse movimento. Jesus Cristo é o Senhor. Nunca aconteceu só no Brasil, mas falo do caso dele. E eu fiquei, na época que aconteceu, eclodiu esse movimento, bastante entusiasmado, porque a mensagem evangélica foi fortalecida com essa verdade: Jesus é o Senhor. E tinha um movimento internacional, Billy Graham, o símbolo era assim, os 4 dedos, assim, né? Acho que ainda tem um livro, se eu não emprestei, acho que emprestei e não devolveram, né? Era assim, o símbolo assim, tinha as camisetas que a gente usava, o dedo para cima, Jesus é o Senhor, e do lado tinha uma cruz, né? Jesus é o Senhor. E foi muito forte o movimento, e graças a Deus, né, que esse movimento vingou, e hoje a gente fala bastante de Jesus como Senhor. E mensagem forte: Jesus é o Senhor. Então lhe pergunto, quem é o Senhor da sua vida? Jesus é o seu Senhor? Ele é o dono do todo o seu ser? Ser cristão de verdade é receber as boas novas, é espiritualmente colocar-se de joelhos diante do Senhor Jesus, não guardando nada para si, mas entregando tudo a Ele, e se entregando também totalmente a Ele. Converter-se é mudar, é deixar Jesus ser o Senhor, ser o controlador da própria vida. Ele tem que assumir as rédeas ou o comando da sua vida. Você já andou a cavalo? Eu não, nem quero. Fico com medo da minha coluna, né? Porque, né, aquele negócio fala, será que vai, né? Já estão tudo tão complicado, né? Mas dizem que com as rédeas o cavaleiro ou a amazona controla o cavalo. Pois é, você tem que entregar as rédeas da sua vida a Jesus. Ele que tem que lhe controlar, no bom sentido, tá? Não fica pensando, eu sou um, né? Não estou falando isso, mas Ele precisa controlar a nossa vida, aqui, lá, em tudo você precisa buscar a orientação e direção do Senhor. Assim como recebestes a Jesus Cristo com aquela reflexão profunda, com aquela confiança desmedida, assim andai nele. Ou seja, continuem da mesma forma que vocês começaram. A salvação é decorrente da fé e da exaltação de Cristo. Não recebemos apenas informações sobre Jesus. Adianta você chegar aqui e falarem assim: Jesus estava no céu, Ele era o verbo, Ele desceu, nasceu de uma virgem, e entrar por aqui, você ter apenas conhecimento intelectual. Em
importa é você absorver as verdades da palavra de Deus e aplicá-las à sua vida. Aí esse é o verdadeiro aprendizado que Deus quer de nós. Nós passamos a segui-lo então como seus discípulos. Isso fica evidente ao observarmos a expressão que Paulo usou: como recebestes, andai. Recebemos Cristo como Senhor, e Ele tem o direito de governar as nossas vidas, mas também tem o direito de propriedade sobre nós. Você é do Senhor? Um antigo hino dizia assim: eu sou de Jesus, aleluia, né? E é isso que a gente tem que ser. Eu sou de Jesus, glória a Deus. Seja assim. Ele foi recebido por nós para nos governar, para nos dirigir, não apenas para nos atender quando desejamos. Ah, Senhor, eu preciso passar na prova. Ah, Senhor, cura minha unha encravada. Sabe, aquelas coisas. Sim, mas Ele nos salvou, nos resgatou para si, para dirigir a nossa vida realmente. Antes, andar, comportar-se, viver de acordo com a sua palavra, com a sua vontade, segui-lo como aprendizes que precisam aprender, conhecer mais e para serem mais parecidos com Ele. Quão parecido ou parecida é você com Jesus Cristo? Quando olham para você, podem dizer: puxa, eu vejo Jesus na sua vida. Puxa, irmão, puxa, irmã, que coisa linda, eu olho e vejo Jesus na sua vida. A gente sempre fala, né? Dr. Shed foi nosso professor na teológica em São Paulo, já é falecido, você deve saber. Era tão interessante, que era tão bom estar próximo dele, ele não precisava falar nada, parece que aquela presença dele fazia já bem para nós, porque a gente sabia que ele andava com Deus. A filha dele dizia assim: eu sei que ele é pecador, porque a palavra de Deus diz que todos são, porque eu não consigo ver meu pai pecando. Não é o meu caso, mas do Shed era. Como é bom a gente estar com uma pessoa que exala o perfume de Cristo, não é? Que faz bem com a sua presença quando está junto com a gente. Fé é absoluta certeza de Cristo. Exaltação a Cristo é tê-lo como Senhor da vida. Na igreja primitiva, o batismo era levado muito a sério. Todo aquele que realmente cria, desejava submeter-se ao Senhor no batismo. Por isso então era batizada. E Filipe, o eunuco da rainha de Candás, né, que foi instruído pelo servo do Senhor, né, quando Felipe foi o instrutor, o eunuco disse para ele, depois de receber as instruções: eis água aqui, o que me impede de ser batizado? E desceram, diz a palavra, ambos a água, e ali Felipe batizou o funcionário da rainha da Etiópia. E o batismo era sempre uma declaração pública de que Cristo era o Senhor daquela vida. Hoje há muito artificialismo religioso sendo praticado por aí. Aqui não, né? Tomara que não, né? Mas por aí a coisa está tão estranha, acontecendo coisas assim tão... Há muita religião e práticas artificiais. Alguns querem ser crentes, mas não querem batismo. Outros aceitam um batismo, mas não querem ser igreja. Alguns querem batismo, querem igreja, mas não querem compromisso com Cristo. Mas para ser crente de verdade, tem que ter compromisso. Jesus tem que ser o seu Senhor. Enfim, muitos querem continuar no controle das suas vidas, mas Jesus quer o controle da sua vida. Só assim, de verdade, Ele é o seu Senhor.
Parece que há uma luta dentro de nós. O meu senhorio, o meu ego se levanta e quer impor a minha vontade sobre a vontade do Senhor. Acontece assim com você? Pois é. A minha vontade luta contra a vontade do Senhor. E eu quero às vezes impor a minha vontade na minha vida. Senhor, eu quero isso. E o Senhor deseja outra. É aquela velha ideia de como galinha, das pessoas que leem a palavra de Deus como galinha come milho. Você já teve galinha em casa? Eu já tive, né? Não recente, eu lembro de eu garoto, lá no Morrinho da Santa Casa, não existe mais, era uma favela que tinha lá, onde hoje é o Jardim Independência, lá era uma favela, era o Morrinho da Santa Casa, e a gente morava lá, e tinha um quintal grande, né? E então tinha as galinhas. E como é que a galinha comia? Minha mãe jogava as coisas, né? O milho, ou seja lá o que for, para as galinhas, e elas corriam. E como é que galinha come? Como é que elas fazem? Elas vão de biquinho, mas de vez em quando o que é que elas fazem com as patas? Espalha tudo e vai de novo, né? Elas ciscam, a gente dizia. E tem muito crente que é meio galinha, não naquele sentido que você pensou, não. É na leitura da palavra de Deus, ler ciscando. Esse serve, esse não serve. Esse eu quero, esse eu não quero. Não é assim? Seletivamente ele age. Escolhe o que é mais agradável. Evita o que é confrontador. É bom ler as promessas de Deus, não é? Puxa, que coisas lindas. Diz que tem tanta promessa na palavra de Deus que dá para uma para cada dia de uma vida de mais de 90 anos. Que coisa. E nós vibramos quando achamos promessas, tomamos posse. Eu tomo posse, não é assim? Tomo posse. Pois é, aquilo que é de Deus mesmo na sua palavra é para tomar posse, de verdade. Não estou contrariando a palavra de Deus, não, mas há textos que viram favoritos nossos, e tipo assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é assim? Mas é verdade, não é? Tá. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Tomo posse. E o Senhor te fará abundar de bens. Tomo posse também. Beleza, né? Tá. Eu vou contar um fato verídico que eu assisti nos meus tempos de jovem. Foi no outro dia. Mas eu fui visitar um determinado culto de uma outra denominação. Eu tinha colegas de classe que eram de lá, e fui visitar uma vez. E o pregador, em certo momento, soltou a profetada dele. Ele disse lá da tribuna, do púlpito, gritou assim: eis que dobrarei o teu salário. Deus diz: eis que dobrarei o teu salário. Houve júbilo na plateia, e ao fim do culto todos reivindicavam aquela profetada para si. Você viu? Deus falou comigo, Ele falou, prometeu para mim, não sei o quê. E eu estava, né? E para mim foi algo pândego, porque eu fiquei imaginando o que diriam, todo aquele pessoal eufórico, o que diria se a profetada tivesse dito: eis que eu te digo, aumente a tua contribuição, eis que te digo, vá ser útil na vida, eis que te digo, saia daqui e faça o bem. Aí os irmãos estariam dizendo: você viu como o Senhor falou com ela? Olha que Deus disse para ele, né? É assim, porque as pessoas, né, os deveres ficam para os outros, as bênçãos para nós. É assim que a gente mas não é assim que Deus quer que a gente aplique a palavra ao nosso coração. Não aplique a palavra ciscando, escolhendo o que lhe parece bom e deixando de lado o que você acha que não é tão interessante para si. Já pensou?
Quando ouvimos ou encontramos promessas, nós esfregamos as mãos, ficamos felizes e dizemos: é para mim, é para mim. E é para ficarmos felizes, sim, sem dúvida. Mas além das bênçãos, das caixinhas de promessas que antigamente se usava, hoje eu não sei se alguém tem. Aqui alguém tem caixinha de promessa? A gente zoava, né? Nosso tempo, horóscopo do crente, né? Mas os pregadores antigos, crentes piedosos, tinham as caixinhas de promessas. E chegava, né? Eu ia em algumas reuniões de oração, chegava, todo mundo tinha que tirar. Não podia sair sem tirar aquele versículo. O que Deus tem para ti? Mas quem tem caixinha de promessas precisa também ter a caixinha de pancadas do Senhor, né? Porque Deus não só quer nos abençoar, mas Ele quer nos corrigir também, que a gente acerte a vida também. E assim é. Então, assumamos as promessas, mas não deixemos de lado as exigências de Deus, do tipo, vou citar algumas só: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, ao Pai que está nos céus. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Duro, né? Olha que bom para a gente, olha, fazei todas as coisas sem murmurações ou contendas. Aqui tem murmuração? Não precisa confessar, não. Tem contenda? Deixemos de lado, tá? Vamos acertar. Fazei todas as coisas sem murmurações ou contendas, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. O irmão lá falou de santificação, olha aí, 1 Tessalonicenses 4,7. Se alguém entre vós cuida ser religioso, não refreia a sua língua, engana o coração, a religião desse é vã. O Senhor te pede que pratiques a justiça, que ames a benevolência e que andes humildemente com o teu Deus. Quanta pancada, né? Precisamos de pancadas também é bíblico. Não podemos enfatizar determinados pontos bíblicos em detrimento de outros. Isso é graça barata que contrasta contra a graça pesada, cara, que custou o sangue de Cristo Jesus. Há muita gente que diz assim: eu sei que é pecado, não faz mal, Cristo morreu por mim e pelo meu pecado. Confiar num perdão fácil assim é estar vivendo na graça barata, que certamente não é a graça do Senhor Jesus Cristo. Não foi graça barata que o Senhor viveu e ensinou. Quem procede dessa forma está vivendo na vontade do inimigo, uma graça barata que é produto dele. Cristo é o nosso modelo de vida cristã. Em Efésios, Paulo diz que devemos andar assim como ele andou. Pedro diz que ele deixou exemplo para que nós seguíssemos os seus passos. Então, andar nele, viver nele. Andar quando? Andar cada dia. Andar todos os dias, andar dia a dia, não um dia sim, outro não, não hoje sim, amanhã talvez não semana sim, semana não, mas andar cada dia, todos os dias, andando e confiando no Senhor. Um cântico do meu tempo, na verdade tempo do pastor Marcos, também, né? Não vou levar essa sozinho, dizia assim: ando com Cristo. Talvez até ele saiba, já que hoje foi noite de rememoração de cânticos antigos. Ando com Cristo, ando todo dia, ando no caminho. Alguém conhece? Ando com Cristo,
ando todo dia, ando no caminho. Não? Ah, vocês são muito novos então. Arraigados, enraizados. O que isso quer dizer? Você já plantou alguma coisinha? Quando uma semente cai no chão e não surge nada dela, o que a gente diz? Não vingou, vingou tá bom, né? Não vingou, não frutificou, a planta, não saiu dela a planta que a gente esperava. O que aconteceu quando uma semente não vinga? Não brotou, não brotou, era essa palavra que estava procurando. Não brotou, não vingou a semeadura, faltou germinação. O que acontece com aquela pessoa que, coloco entre aspas, aceita Jesus e não muda de vida? Não vingou, não frutificou a semente no seu coração, faltou germinação real, faltou conversão verdadeira, faltou Jesus Cristo como seu Senhor, e por daí não frutifica, não cria raízes, e sem raízes não temos profundidade, não produziremos frutos. Jesus é o terreno onde nossas raízes precisam se aprofundar. Árvores com raízes profundas são árvores firmes e vencem as intempéries da vida, vencem a seca, a chuva, as tempestades e continuam firmes. Vem o vento e não as derruba. Vem a tempestade e elas permanecem firmadas. A superficialidade é uma grande inimiga da vida cristã. João 15 mostra que Jesus, ensinando os seus, diz assim: sem mim nada podeis fazer. E como a gente brinca lá na CBP, talvez aqui vocês brinquem também, e no original grego, nada quer dizer nada. Sem Jesus você não produz nada. Sem Jesus, como diz aquele velho cântico, sem Jesus você pirou. Pegou esse tempo? Sem Jesus você pirou, você dançou, não a dança aqui de louvor, de adoração, mas você dançou na vida, já era. Você precisa de Jesus para tudo na sua vida. Isso significa que Ele é o seu Senhor. Por que temos de estar enraizados ou arraigados? O que é isso? As raízes têm uma capacidade extraordinária. Elas vão no solo perfurando, algumas células vão extraindo os minerais necessários e conduzem para toda a planta. Aí vem a flor, vem o fruto e você colhe aqueles frutos tão saborosos. Antigamente a gente colhia, hoje a gente vai na feira, aqui tem uma feira, é na quarta aqui, né? E a outra é no sábado lá no fundão, né? É porque eu já vi nessas feiras também. A minha lá mais perto é a de quinta e a de sexta, né? Mas a gente vai lá, eu venho com o carrinho cheio de frutas. Ai de mim se voltar com o carrinho vazio. Dona Marli não me deixa entrar, porque ela adora frutos, né? É tão bom, né? Isso. Então, mas para que a árvore, a planta dê seu fruto, ela precisa estar enraizada, para extrair o mineral necessário para poder frutificar e nos abençoar com seus frutos. Sem raízes não haverá fruto. De que raízes tiramos a nossa capacidade vital? Muitos tiram apenas o que ouve no púlpito da igreja. É bom? É. Outros do que ouve na célula. Aqui também tem célula, né? Que bom. É bom? Claro que é. Mas só isso? Você mesmo tem que buscar frutificar, buscar o seu alimento na palavra de Deus. Aqui um dos pontos é devoção, né?
Vida devocional é de suma importância que você tenha a sua vida devocional, que você aprofunde suas raízes no Senhor. Para isso você tem que meditar, ler a palavra, meditar nela, refletir, se apropriar dos ensinos dela, assumindo aquilo que é a sua orientação. Você tem que viver isso, e assim suas raízes se aprofundam no Senhor, e você vai dar frutos de vida. Outros não dão bola, porque o que acontece? Ouvem, entra por aqui, sai por ali. Por isso, não tem frutos para apresentar ao Senhor. Pergunte-se, você se perguntando aí, como estão as raízes da minha vida? Estão em Cristo? Quanto de mim tenho dado a Deus? Eu estou nele? Estou arraigado ou arraigada nele? Sem raízes profundas, qualquer tempestade nos leva ao chão. Naqueles tempos antigos em que a Marli namorava comigo, e eu tinha que viajar para o sul, né? Olha, naqueles tempos, primeiro eram 24 horas de viagem, depois melhorou, foi para 20, depois melhoraram as coisas, virou 18, graças a Deus, que era uma viagem horrorosa, sofrida, porque, né? Era difícil, cansativa. Não gosto, sabe, de muito tempo ir naquele... Mas, né? E naquela viagem que ia ver, né? Ia vê-la, aconteceu uma tempestade à noite. Eu não sei se a gente estava atravessando Santa Catarina, eu sei que era um campo muito grande, assim, né? Uma campina grande. E lá longe, eu vi uma árvore tombada. E eu prestei muita atenção, o ônibus passando, eu fui acompanhando a árvore. E o que eu percebi é que ela tinha muitas raízes, mas as raízes delas eram todas na horizontal. Eu fiquei pensando, olha uma ilustração aí. A árvore caiu com a tempestade porque ela não tinha raízes profundas, as raízes eram superficiais. Aí veio o vento da tempestade noturna e ela foi para o chão. Olha só, a nossa vida, se não tiver raízes profundas, se não estivermos arraigados no Senhor, vem a dificuldade, vem a tempestade da vida e nos leva a queda. Sem raízes profundas, qualquer tempestade nos derruba. Diz mais a palavra, arraigados e edificados. O que é isso, edificados? 1 Coríntios nos dá a figura de um templo, que Deus está construindo um templo. Os judeus davam muita importância ao templo, ao seu templo, afinal eles levaram 80 anos para reconstruí-lo. Mas a palavra de Deus é que nós, igreja, somos o templo em edificação, para Deus se manifestar em mim e através de mim, para Ele se manifestar em você e através de você. Somos o templo. O que é que nos falta? Santidade? Deus não pode, diz a palavra, habitar em templos impuros. Tem templos que não sejam santificados. Precisamos estar santificados diante do Senhor. 1 Coríntios 1:2 fala sobre a operação santificadora do Espírito Santo. Diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos que têm sido santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Deixemos que o Espírito nos transborde para que Cristo habite numa nossa casa constantemente, que ela seja purificada, seja a nossa vida um templo limpo, purificado por Deus, onde não haja impedimentos que venham impedir, servir de impedimento à obra do Espírito Santo. Efésios 4:30 manda que não entristeçamos o Espírito Santo,
O que pode entristecer o Espírito Santo de Deus, a não ser o nosso pecado? Com o crente em pecado, o Espírito fica com a casa restringida, sem poder agir em plenitude. E diz mais o texto: edificar. O que significa isso? Nossa vida é dependente de Deus. Nossa vida, nós temos, a pedra viva tem que viver em relação aos outros. Edificar-se é deixar-se influenciar pelos que estão cheios do Espírito Santo, e é influenciar positivamente outros irmãos, outras pessoas. As nossas vidas são como tijolos na construção desse templo que Deus está construindo. Ele nos chama de pedras vivas. Você realmente é uma pedra viva do Senhor? Ou você é uma pedra de tropeço na vida dos outros? Somos pedras, uns de tropeço, outros pedras vivas. O que você prefere? Seja pedra viva. Ele é o alicerce sobre o qual essa edificação é levantada. Alicerces sólidos não permitem o surgimento de rachaduras na construção. Não sou construtor, mas acho que isso é básico, todo mundo sabe. Cristo é o único fundamento sobre o qual podemos e devemos edificar a obra do Senhor. Confirmados na fé. Nossa vida precisa estar confirmada, mesmo que passe por provas. E como se confirma a fé na nossa vida? De várias maneiras. Você precisa confiar que Deus responde às orações, que Ele atende, responde, ouve suas orações. Através das orações, nós adquirimos fé confiante. Se você não ora, você não prova que Deus abençoa, que Deus resolve, que Deus é Deus de milagre, que Deus é Deus do impossível, porque você não está colocando a sua fé em prova diante do Senhor. Se você não ora, o que é que você diz? Está dizendo, com a sua falta de vida de oração: Senhor, deixa que eu cuido de mim. Vá atender os outros, Senhor, que precisam, eu me basto, sou o suficiente. É isso mesmo que você pensa? Na prática passa a ser. Então, busque a Deus na oração, busque a Deus, e Ele vai abençoá-lo. Os colossenses queriam ser melhores crentes, estou quase acabando, mas confiavam em coisas erradas, precisavam corrigir a fé. E vocês, coloquem a sua fé, a sua vida diante do Senhor. Há alguma coisa para acertar, para consertar, para levar diante do Senhor? E diz o texto mais que era preciso crescer em ações de graças, crescer em gratidão. Aqui hoje a gente ouviu tantas palavras de gratidão. Em 1981 foi a organização, 2 anos antes começou a congregação. Gratidão por esse dia, gratidão pelo dia em que você se entregou a Jesus, em que Deus operou na sua vida, milagres, batismo, coisa e tal, tanta coisa a agradecer. Cresça em gratidão ao Senhor, até transbordar. Transbordar é quando você não pode mais segurar. Já transbordou no Senhor? Tem gente que às vezes está tão cheio, no bom sentido, das coisas de Deus, que transborda. E como é gostoso, né? Esse momento quando a gente recebe daquelas pessoas que estão transbordando de Deus. Todo crescimento deve ser vivido em gratidão. O que Paulo quer dizer é que, enquanto fortalecemos nossas raízes, nossos fundamentos, devemos crescer também em gratidão ao Senhor. A gratidão deve acompanhar o nosso crescimento. A exemplo do desafio lançado por Paulo, também Deus nos desafia a andar no Senhor. Você apenas aceitou Jesus? Eu te aceito. Parece que é uma brincadeira, né? Eu aceito Jesus.
Por que você aceita Jesus? Na verdade, Ele que lhe aceita, Ele que nos aceita. Não merecíamos, mas Ele diz: vem. E nós vamos e Ele nos recebe. Um abraço gostoso. Você aceitou Jesus como se Ele tivesse lá, né? Tinha aquele quadro, né? Jesus batendo na porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se abrir, coitadinho de Jesus, está lá de fora, passando frio, passando necessidade. Vou abrir, dá uma chance para Ele, vou abrir meu coração. Pode entrar, Jesus. Não é assim, tá? Mas é recebê-lo e deixar que Ele dirija a sua vida. O centro de tudo na vida cristã é Jesus. Tudo foi feito por Ele, por meio dEle. Ele está acima de tudo e antes de tudo. Nele tudo subsiste. Todos os que receberam a Jesus são filhos de Deus. Você recebeu Jesus, você é filho de Deus. Ser instruído como discípulo de Cristo é mais que frequentar a igreja, e obter informações intelectuais a respeito da palavra de Deus, ou a respeito de Jesus. Significa se envolver pessoalmente com Ele. Você tem uma vida de comunhão com Deus, está arraigado nele, sua fé está alicerçada no Senhor, você o busca em oração, você está frutificando Jesus, abençoando outros com sua palavra de testemunho. É para você pensar. Vamos orar? Vamos orar colocando a nossa vida diante de Deus, pensando no que temos vivido, por que temos vivido, para quem temos vivido, o que faremos. Coloque a sua vida diante de Deus assim. Deus querido, muito obrigado por este privilégio que temos de estar celebrando mais um aniversário da organização dessa igreja. Cremos que foi da tua vontade, porque ela tem dado frutos através dos anos, e te louvamos e te engrandecemos e agradecemos por isso. Abençoa, Pai, este povo, esta igreja, cada líder, cada homem, cada mulher, que tua graça seja derramada de modo abundante, que eles possam desfrutar desse estar na presença de Deus, se enraizando, se arraigando, confiando no Senhor, buscando no Senhor toda a propriedade que eles precisam para poderem frutificar, Senhor. Que o Senhor seja longânimo, magnânimo com eles, e que o nome de Jesus seja glorificado na vida de cada um. Guarda do mal, protege a igreja de dissensões, de contenda, de divisões. Senhor, faz com que haja união, haja busca do teu poder, a busca da tua unção, a busca da tua vontade, e que assim, Senhor, essa igreja possa prosseguir e prosperar, glorificando Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Te pedimos, te agradecemos, no nome santo, poderoso do nosso Redentor amado, Jesus Cristo. Amém.